Semana promete. E a partir de agora, quem conversa conosco é o ex-senador da República, Jean Paul Prats, do PT. Bom dia. Eu diria, o Senado. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: sempre você trata pelo cargo mais relevante, então vou tratá-lo de senador. Bom dia, senador, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado. O presidente da Petrobras dependeu da ótica. Pois é. Não, mas na verdade, cargo, né, digamos, de mandato, oriundo de eleição e de mandato, o outro é um cargo profissional. Claro. Né? Eu ainda considero que é um cargo profissional. Mas bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje pela manhã. Parabéns, Ana, pela nova casa, né, pelos novos programas. Obrigada. Aqui na Jovem Pan, enfim, parabéns aí. Senador, o senhor propôs um trabalho, um projeto de instalar data centers aqui no Rio Grande do Norte, o CERN, semana passada, para ser precisa. O que é essa instalação? Em que consiste esse projeto desses data centers, senador? Bom, primeiro, data centers são nada mais do que centros de processamentos de dados de alta performance, de alta escala, né? Então, assim, todo mundo já meio que tomou contato com uma coisa chamada inteligência artificial, que são esses vários aplicativos, em suma é o que nos aparece, né, para o consumo diário, que mais do que o Google, etc., procuram e processam dados de forma que nos fornecem informações, às vezes até personalizadas, né, e tal, imagens, processam imagens, fazem todas aquelas coisas formidáveis que a gente vê por aí. Pois bem, cada coisa dessas, cada procura dessas, despende energia, mas muito mais energia do que uma mera busca no Google. Então, dependendo das operações, você pode chegar ao consumo de uma cidade inteira, né? Um processamento desse da inteligência artificial. Num chat GPT, num Gemini ou coisa desse tipo. Esses dados têm que ser processados em algum lugar, né? Então, em algum lugar tem máquinas poderosíssimas usando energia. E isso são os tais data centers. Eles já existem, né? Mas eles vão ter que se multiplicar, mas assim, de forma absurda, para processar tudo isso, porque daqui a pouco você vai ter robôs fazendo coisas, né? Infelizmente aí tomando muitas posições de pessoas físicas, né? Mas ajudando a gente. Se a gente souber administrar a inteligência artificial, você vai ter muito mais conforto para trabalhar e espera-se a mesma ou menor jornada de trabalho e um salário equivalente ou até maior do que hoje, porque você vai estar usando muito mais a sua mente para a parte criativa e menos para a parte de processamento, o trabalho manual do cérebro, digamos assim. Então, essas máquinas, elas vão ter que processar usando muita energia, como eu dizia. Esse tipo de energia hoje está sobrando no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí, porque nós estamos, mais uma vez refatizando isso, nós estamos numa crise de corte de geração. Então, as nossas usinas eólicas, solar, hoje estão cortadas em parte da sua capacidade de gerar, nos seus contratos com o governo federal e, portanto, com as distribuidoras elétricas, como a COSERN, por um excesso de geração de energia. Então, este excesso é que nós estamos tentando atrair data centers do mundo todo. Então, nós começamos a trazer grupos da Coreia, que foi a primeira leva. Agora, a próxima são grupos da China, incluindo a Huawei e outros, não só data centers, mas fabricantes de data centers e fabricantes de eletrônicos, etc. E, por último, os hyperscalers, né, que são esses usuários de data centers americanos. A gente está deixando mais para frente para ver como é que fica essa questão toda das tarifas. Então, aí seria Google, Amazon, Meta, né, que é a dona do Facebook e do Instagram, e por aí vai. Esse pessoal está instalando data centers no mundo todo, né? Porque eles vão precisar usar isso para os aplicativos de inteligência artificial deles. E é isso que a gente quer fazer, usar o excesso de energia limpa, renovável, abundante do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, dessa nossa região que o CERN cobre, que vai do Pernambuco até o Amapá, mostrar para eles que isso existe, que a gente está aqui e a gente tem disponibilidade. Agora, isso é o ideal para nós, consumo de energia? Não para aí. Nós temos que evoluir para as plantas de hidrogênio, que é a forma de exportar energia na forma líquida, e, em última instância, que é o ideal de tudo, indústria verde, que é usar essa energia abundante e limpa para industrializar, por exemplo, fazer aço verde, para fazer fertilizante, para fazer uma série de produtos industriais, atrair indústrias para cá com base no apelo da energia barata e limpa.
Senador Jean Paul Prats, vamos falar sobre política partidária. Estava demorando. Estava demorando, né? Pouco. Não, porque eu dou as boas-vindas. Boas-vindas é uma pergunta complicada e técnica, depois vem. Ai, senador, falar sobre política o senhor é filiado ao PT. Sim. Tá confortável no PT, senador? Não, olha, eu não estou nem desconfortável no PT, né? Assim, aquilo que eu sempre digo a todos, né? Quando a gente se filia num partido, você se filia por uma série de afinidades, né? Com as pessoas que estão ali, que te convidam, enfim e tal. Pelo menos na política do Brasil tem sido mais assim, a não ser quando você é militante, estudante, tal, você se identifica com uma sigla e vai ali para militância e tal. Eu já não estou mais nessa idade, então assim, fui convidado na época e depois você passa a viver uma vida partidária e ser convocado ali para missões, né? Você pode ser convocado para missão nenhuma, enfim, tá ali só na vida partidária, ou você, como eu, aconteceu comigo, né, por uma questão de contexto da vida, ser convidado para missões, né, grandes e complicadas e difíceis e tal, já ser um personagem já bem formado, já tá lá na frente enfim, avançado na idade e na experiência, e comigo aconteceu isso. Então eu fui convocado para uma missão muito difícil, que era ser suplente de uma candidata que não tinha chance ou tinha menos chances que a adversária, que era Vilma de Faria, para quem eu também trabalhei como secretário. Nós vencemos aquela eleição, Fátima se elegeu ao Senado, eu assumi o Senado quando ela assumiu o governo, né? E exerci 4 anos de mandato do Senado, que eu acho, modéstia à parte, que foram bem exercidos. Um mandato desafiador, como cheguei a líder da oposição no 2º ano do mandato, depois enfrentamos Covid, viajamos pelo estado inteiro, 167 municípios visitados 2 ou 3 vezes, alguns 3 vezes, a maior parte. Consideramos que vários projetos que a gente colocou para frente ainda estão repercutindo, por exemplo, as areninhas potiguares, que são 72 ao longo de todo o estado, em mais de 60 municípios. Fizemos muitas leis importantes, apesar de estar na oposição, como a lei das ferrovias, a lei do hidrogênio, a lei da energia offshore, justamente para o nosso estado avançar nisso aí, e muitas outras, a lei de máscaras na época do Covid, enfim. E agora, e depois exercemos o cargo chamados pelo presidente da República diretamente da presidência da Petrobras, que equivale a um ministério, inclusive um orçamento até maior do que muitos ministérios. Acho que só 4 ministérios têm orçamento maior do que o da Petrobras. Nós desempenhamos bem a função, entregamos o melhor resultado da história da empresa em 2023, né, sem vender nenhum ativo estratégico, nenhuma refinaria, nenhum duto, nenhuma subsidiária importante, como foi feito antes. Entregamos 15 recordes operacionais, tanto na exploração e produção, no refino, na emissão de CO2, né, redução de emissão de CO2, enfim, uma série de coisas. Saímos de lá por uma divergência com ministros, 2 ministros especificamente, uma coisa normal da política e da administração pública, mas uma questão de princípio para mim também, mas eu não vi razão para sair do PT por isso. O PT não teve responsabilidade sobre isso. Não foi o PT que me tirou da Petrobras, não foi o PT que agiu direta e indiretamente para que eu saísse. O PT estava ali me apoiando, eu continuava ex-senador do PT, ocupando um cargo importante, primeiro escalão do governo Lula, que é também do PT. Quando eu terminei a quarentena profissional, tudo isso, eu vim conferir a situação política também, percebi que também não estava aparecendo espaço aqui no PT do Rio Grande do Norte. Então, assim, eu continuo de uma certa forma observando a cena, não estou com pressa de tomar decisão nenhuma, não estou correndo para me acotovelar para ser candidato a nada, porque não necessariamente preciso disso, não estou desprezando isso também ao dizer isso, estou só dizendo que não preciso de estar em mandato para trabalhar, né? Muita gente precisa, e eu até respeito, entendo e tal. Eu não preciso. Então eu estou, na verdade, aguardando para ver que posição, em que lugar eu caibo nessa política. No PT do Rio Grande do Norte, ultimamente, eu não tenho visto muito isso, porque eu não tenho sido chamado, a gente não tem participado muita coisa. Nem tem sido cogitado para nada, porque normalmente você vai dizer, mas você tem que ir lá, chegar lá na sede do partido, se apresentar. Não é bem assim, né? Você é cogitado, alguém fala com você, quer dizer, eu estou dentro de um partido e fui, digamos assim, importante dentro desse partido. Exerci um mandato de senador, né? Mesmo via suplência, mas exerci.
Então acho que deveria estar incluído em algumas discussões. Da outra vez já falamos sobre isso. Mas isso está passado, eu acho que entendi que não tem espaço nesse momento, né? E aí é aquele negócio, ou você continua no PT, sai do Estado e continua no PT, ou você sai do PT e continua no Estado. E o senhor vai preferir qual? Eu não consigo imaginar não viver no Rio Grande do Norte. Eu escolhi o Rio Grande do Norte, eu não escolhi o PT, eu escolhi o Rio Grande do Norte, não escolhi a política, não escolhi o Rio Grande do Norte. Então eu escolhi o Rio Grande do Norte para ser meu estado. Eu sou adotado por aqui com muita honra e exerço isso todos os dias. Eu falo do Rio Grande do Norte para as pessoas de fora, elogio e falo e atraio investimentos e pessoas, inclusive, para morar aqui. Então, não concebo estar fora daqui. Inclusive... Então o senhor deixa o PT? Inclusive recusei 2 propostas profissionais muito boas para morar em São Paulo, que simplesmente pelo fato, e disse isso aos headhunters, que eu queria morar no Rio Grande do Norte. Não era pela política, né? Então o senhor deixa o PT? Não sei, vou ver. Posso ficar no PT e ficar quieto, ficar fora da política também. Tem a terceira hipótese é simplesmente sair da política, não é sair, mas suspender minha atividade política. Eu acho que eu nunca vou sair da política, porque eu sempre estive nela, mesmo não filiado. Há várias formas de exercer política também, há várias formas de fazer coisas pela política. Exemplo, nós estamos dando continuidade a coisas do mandato através de iniciativa privada. Há projetos que você cria num mandato com emenda, mas que depois você pode continuar pedindo ajuda também e mobilizando iniciativa privada e entidades, associações e as próprias cidades. Então, nós vamos continuar algumas coisas. As areninhas são umas delas. Eu acho que a gente faz política de várias formas. Não sei o que vai acontecer. Não estou fugindo da pergunta. Estou simplesmente dizendo que, de fato, estou sendo sincero com você e com os ouvintes, eu tenho realmente muita tranquilidade para tomar essa decisão. Senador Jean Paul, o senhor já foi preterido pelo PT quando tentou ser candidato à reeleição e não foi o PT, colocou um outro candidato que foi Carlos Eduardo. Agora, no finalzinho do ano passado, o senhor também já fez algum ensaio de se colocar até numa possibilidade de majoritária e o PT do Estado também o preteriu. Resta mágoa do senhor em relação ao PT do Estado? Mágoa não, de jeito nenhum. Seria natural que houvesse. A tua pergunta não é improcedente, não estou desfazendo dela, não. Mas é difícil você ver uma pessoa e as pessoas vão ouvir e vão dizer, mas então você aceita qualquer coisa, tapa na cara e tal. Não. Mas não é isso, mas é porque isso não é para mim tapa na cara, isso aí não é uma humilhação de jeito nenhum, não é de jeito nenhum maltrato, nada disso. Isso é a vida partidária, isso é a vida política. Se as pessoas se juntam, um grupo se junta, tá lá, de alguma forma o partido tem as suas correntes também, tem as suas divergências, e não encontra espaço para você, ou não vem um espaço para você, certamente porque tem alguma razão, né? Eu vou descobrir essa razão em algum momento, eles também vão descobrir talvez se isso valeu a pena ou não valeu em algum momento. O fato é que você está certa, não houve espaço antes, e talvez houvesse, e faz parte da disputa você estar ali, se colocar, eventualmente até reclamar, né, dizer, poxa, o que aconteceu e tal, mas também faz parte você topar, sair daquilo ali, andar para frente e deixar isso para trás. Agora, mágoa, ressentimento de partido político é perda de tempo. E de pessoas? De pessoas também, do PT. De pessoas de partidos políticos que estão... Mágoa você tem, eventualmente, de um amigo querido que te trai, né? O partido não é suposto para você ter amigos, né? Partido é um lugar que todos pensam, querem mais ou menos ir na mesma direção, mas nem todos concordam. Vocês todos sabem que dentro do próprio PT existe muita discordância. Às vezes existe mais discordância dentro do PT, de uma corrente para outra, até do que entre o PT, entre um companheiro do PT e um companheiro do PCdoB ou do PDT, etc. E às vezes até de outras frentes. Então, o partido não é lugar para ter mágoa nem para ter amizade. Amizade você desenvolve se você, né, tiver outras afinidades, até com uma pessoa de partido ou não, mas mágoa você tem de pessoas que te traem por questão pessoal, porque você espera alguma coisa delas e tal, até no profissional pode existir tudo, mas num partido onde você voluntariamente vai ali, se filia com pessoas que teoricamente pensam na mesma direção, mas não necessariamente têm a mesma trajetória de vida que você, não têm os mesmos objetivos e às vezes até estão em disputa com esses dispositivos, com esses objetivos, não faz sentido nenhum. Quando eu digo perda de tempo, é desgaste puro, né? Você vai ficar lá magoado com o partido, o que adianta? Nada. Então não tem mágoa nenhuma.
né? E se tiver que ficar no PT sem espaço para concorrer a nada, por outras razões, por perfilar junto ao PT, agora mudam as situações, nós estamos todos diante de uma mobilização nacional de pensar o que é que o Brasil vai fazer diante das agressões e das, sanções que estamos sofrendo aí de forma completamente absurda e aleatória por parte do governo americano. Assim, pela primeira vez a gente está vendo inovações desse tipo, então é preciso que todos se juntem. Agora, se eu votar dentro do PT para a eleição ou não, ou se vai haver até um ajuste estratégico para que eu vá para uma outra sigla no mesmo campo e a gente caminhe juntos, mesmo sem estar dentro da estrutura do PT, eu vou ver com as pessoas do PT e com gente de fora até o final do ano. Nós vamos decidir. Até o final do ano não, eu tenho a intenção de decidir isso até outubro. Eu te disse da outra vez que até julho definiria a questão do partido, né? Provavelmente isso vai se dar ao longo agora das próximas semanas. Definir se fica ou não no PT. E aí depois a gente vai decidir até outubro, porque aí também tem que ter tempo para atuar, né? Eleitoralmente, se quiser ter algum tipo de E qual atuação, seria um cargo para que Jean Paul Prats hoje, diante de todo esse cenário, almejaria? Deputado federal? Não sei também, não se trata de eu almejar, não se trata de uma coisa, de um projeto pessoal, assim. Acho que no único lugar, a única dimensão em que eu não tenho projetos individualistas, né, é na política. No profissional você pode ter, todos estão nos assistindo, fazem planos profissionais, onde é que eu quero trabalhar, o que é que eu quero fazer, quanto é que eu quero ganhar, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, 10 anos, todo mundo faz isso, individualmente. Familiarmente é a mesma coisa, pessoalmente, né, a mesma coisa. Você também almeja ter tua casa, teu carro, enfim, tua família e tal. Mas na política eu acho, não é que eu acho errado, mas eu acho que não é exatamente apropriado você ter projetos, acho que não dá certo. Isso você setar uma meta sua e ficar, eu acho que tem que ser discutido com o partido. Como eu não estou em outra legenda e no PT não encontrei esse espaço ainda, né, eu não posso te dizer o que eu almejaria, entendeu? Eu acho que estou preparado para muita coisa, acho que não há dúvida nenhuma de que a gente tem capacidade para ajudar muito um partido, tanto no legislativo quanto no executivo. Mas o que vai ser, não sei ainda. Senador, hoje o movimento do PT, ainda seu partido, traz a informação ou traz o cenário de Cadu Xavier candidato ao governo, Fátima Bezerra candidata ao Senado, e tem um vácuo aí do candidato a vice e do segundo nome ao Senado. Embora o PT, aqui mesmo nessa bancada, vários integrantes do PT já tenham dito que esperam a chegada ou a aliança com a senadora Zenaide Maia, que está próxima a um outro candidato, que é Alisson Bezerra. Como é que o senhor vê essa conjuntura? Eu já emendo com outra pergunta. O senhor poderia ser o plano B do PT para integrar a chapa de senador com Fátima Bezerra? Pois é, você vê, há muitas coisas em aberto e elas não são necessariamente coisas que você possa se atirar dentro e almejar sozinho. O PT está certo em aguardar a questão de Zenaide, a definição de Zenaide e até outras definições que possa haver, de coligação, de partidos, siglas que podem chegar mais para próximo, né, que possam eventualmente, com toda a legitimidade, requerer, né, espaço na chapa majoritária. Então tem razão. Nós vamos todos trabalhar, né? Eu gostaria mais que fôssemos juntos, né, nesse trabalho de estratégia, de concepção de estratégia, mas independente de estar junto ou não, junto que eu digo sentando todos os dias, conversando sobre isso, mas vamos trabalhar numa estratégia para consolidar uma boa chapa de esquerda, porque é necessário realmente, para a esquerda brasileira é necessário mostrar que existe gente dentro do grupo de todos os matizes, né? Pessoas do meio empresarial, pessoas muito do meio social e da luta, né, diária da conquista social brasileira, que é necessária, pessoas que defendem um Estado eficiente, porém necessário, né? Como eu, né? Então, assim, há espaço para todos, ou deveria haver. Então, assim, de novo, vamos aguardar, acho que está certa a espera, tenho conversado com Fátima finalmente sobre isso. Você tem conversado com a governadora? Exatamente, mas lembra que eu falei, olha, eu vou decidir a questão da saída. Sim. Nós decidimos pensar juntos, né? Então, assim, é quase certo que eu saia. Mas, do PT. É quase certo que eu saia, mas vamos pensar juntos, ficamos de ir conversando, vendo a situação, vendo as circunstâncias, para analisar. Uma coisa é certa, né?
ela mesma sabe disso e repetiu durante a nossa reunião que, bom, duas coisas, né? Primeiro, que ela é a liderança importante para mim, né? Então eu não tomarei decisão sem que ela tenha, né, de alguma forma participado dessa decisão, mesmo que indiretamente. E a segunda coisa é que eu não vou para o outro campo, né? Então, assim, quem tem a expectativa de que o Jean vá para a direita, vá para alguma coisa dessa, não tem hipótese, né? Quer dizer, eu transito dentro da esquerda brasileira e proponho uma esquerda brasileira evolutiva. Uma esquerda brasileira que passe a olhar para as novas relações trabalhistas, que passe a olhar para essa digitalização que nós nos referimos, o quanto antes, e vários outros fenômenos, inclusive energia renovável e tudo isso, o quanto antes, seriamente, dedicadamente. Não é? Porque do contrário nós vamos perder o trem da história. Então a gente precisa se digitalizar, a gente precisa estar enfrentando situações como a da segurança pública de forma, com o olhar, não é, que a esquerda pode ter e que já teve em outros países. Vamos esquecer a expressão esquerda, pessoal que está nos ouvindo, como sendo lulista ou bolsonarista quando se falar de direita. Não é isso. Direita é uma coisa, desde a época da Revolução Francesa, da Revolução Russa, de todo o processo histórico. O direito é uma coisa, a esquerda é outra, né? Mas ela não está amarrada com personagens. Colocar rótulos na esquerda ou na direita como sendo bolsonarista ou lulista é reduzir o papel da esquerda e a análise que a gente faz do que é esquerda e direita. Eu estou no campo ampliado da esquerda. Lula é um líder importante. Deveriam e podem existir outros líderes também dentro da esquerda brasileira. Agora, esquerda é o que a gente vê na Europa, em outros países democráticos importantes, que evolui o Estado. Normalmente é o campo que faz o Estado evoluir para um Estado melhor, para o serviço público melhor, para coisas mais ampliadas e inclusivas. Isso é esquerda, isso é ser de esquerda. Por isso eu sou esquerda. Ex-senador Jean Paul Prats, eu vou dizer ainda do PT. Obrigada aí, senador, por sua ainda porque o senhor acabou de definir que a tendência... Não tem nada. Obrigada, senador. Obrigada por sua entrevista aqui obrigado, no nosso Ana, Primeira Pauta. A todos aí, bom excelente dia e grande semana. 6 horas e 50 minutos. Antes da gente encerrar, claro que eu tenho rápidas notícias para você.